Quantas pessoas vão para o inferno? Você já se fez essa pergunta? Porque a Bíblia fala, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Então, eu quero fazer com você aqui um cálculo rápido, claro que não é uma conta exata, mas um cálculo rápido em cima dos textos bíblicos que falam sobre quantidade de pessoas, grupo de pessoas ou distinção entre um grupo de salvos e um grupo de pessoas que não são salvos, que vão se perder. Então são textos em que Jesus fala sobre a quantidade, ou pelo menos fala sobre uma qualidade de pessoas, e a gente vai fazer uma média em cima desses números, só para a gente ter uma ideia superficial de quantas pessoas vão se perder e de quantas serão salvas no final de tudo, beleza? Então eu fiz aqui uma planilha, e essa planilha começa com João capítulo 6. Então a gente tem aqui o total de pessoas ali, o total de salvos e o total de não salvos e a porcentagem, o texto de referência e o texto por escrito, beleza? Então ali tinha uma multidão de discípulos, e multidão eu sempre considero um número grande, tipo 100, 500, 1000, para poder fazer a conta, mas no final a porcentagem é a mesma, beleza? Então aqui nessa multidão eu considerei 512 pessoas, que são as pessoas que estão seguindo Jesus, a multidão, mais os 12 que ficam no final, beleza? A multidão volta para casa, ficam os 12, mais Judas é o filho da perdição, no final sobra 11, tá? Então salvos aqui, 11, não salvos o restante, 501. Isso corresponde a 2,1% dessa quantidade de pessoas. No segundo texto, a parábola das 10 virgens, então 5 são prudentes, 5 são imprudentes, o que corresponde a 50% de pessoas salvas e 50% de perdidos. Ovelhas e bodes, então a mesma coisa, poderia ser 1000, poderia ser 100, a porcentagem seria a mesma, 50%. Um grupo para um lado, um grupo para o outro. A parábola da rede, onde o Senhor vai escolher naquele grande dia, né, os peixes bons e jogar fora os peixes ruins. Como ele não dá quantidade, ele só fala da qualidade, só fala dos grupos, 50%. Joio e trigo também não tem quantidade, mas tem a qualidade, 50%. 2 no campo, um vai ser tirado, outro vai ser deixado, 50%. Porta estreita e porta larga. Então, uma multidão entra pela porta desse grupo todo, né? Uma multidão entra pela porta larga e uma minoria entra pela porta estreita. Então, a gente está considerando que multidão é 90% e a minoria seria 10% ali, tá? Então, aqui é 10%. Muitos, de novo, a palavra muitos ali, então estou considerando um grupo razoavelmente grande. Então, muitos quer dizer 90%, e o que sobra é 10% do montante. A parábola do semeador, você tem ali 4 terrenos, mas só um presta, então 25%. 12 apóstolos, mais um sai, fica 12, 91% de pessoas salvas. A parábola dos talentos, então tem 3 pessoas ali, 2 se dão bem, uma se arrebenta, 66% de salvos. Parábola dos 2 filhos, né? Então você tem 2 filhos ali, considerando que um se perdeu, ficou 50%. Tá? Não estou entrando aqui no mérito de que os 2 foram salvos, que voltou para a casa do pai, etc. Estou considerando que nesses grupos, quem se perde, quem não se perde, independente do resultado final ali, tá? Só estou comparando a galera que se perdeu na história. Parábola da festa nupcial, então tem 99 salvos e um ali naquele grupo, aí já é o inverso, né? A multidão aqui seria os quase 100 e um é o que está com a veste errada. Então 99% ali foi salvo. Parábola do rico e Lázaro,
Então são duas pessoas, uma foi salva e a outra não, 50%. Parábola do fariseu e do publicano. O fariseu diz que ele era muito bom e que o ruim era o publicano diz que ele era ruim. Então, como Jesus disse, né, quando volta para casa, um foi salvo e o outro não. Eu estou considerando só o evento ali, né? Grande ceia, então a mesma coisa, 50%, né? Porque é qualidade. Cristãos no mundo, então peguei aqui um censo em que você tinha ali 7,3 bilhões de habitantes, que é o total, 2,3 milhões de pessoas que se dizem cristãs. Não vou nem entrar de novo no mérito, católicos, protestantes, os protestantes que não são protestantes de verdade, né? Não vou nem entrar nesse mérito, mas considerando que esses 2,3 bilhões, são salvos, sobrando aí mais 31% para o grupo dos salvos. Os mornos de Laodiceia também não tem a quantidade, só tem a qualidade, então 50%. O julgamento também do trono branco, também 50%, tá? Que não tem a quantidade exata ali. Aí o que eu fiz? Eu somei todas essas porcentagens. Tirei uma média, né? Como é que a gente faz a média? A gente soma tudo e divide pela quantidade. Sabe quanto que deu? Somando tudo deu 885, dividido pela quantidade ali de referências, deu 46,63% de salvos, considerando esse cálculo rápido que eu fiz aqui do meu jeito, beleza? O que dá, se você for arredondar para cima, 50% de pessoas serão salvas e 50% se perderão, tá? Considerando que Jesus sempre citava os muitos ali, né? Se referindo já ao processo de salvação, já lá, esse número aqui tende a cair bastante, tá bom? Mas eu não quero entrar aqui no método do quanto vai cair, mas só para a gente ter uma referência, é que muita gente está caminhando para o inferno. E o que resta para a gente é lembrar de João capítulo 3, que vai dividir também em 50%. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Resta você agora decidir em qual dos dois grupos você está, dos salvos ou dos condenados. Decida hoje, buscai o Senhor enquanto você o pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deus abençoe sua vida, né? Espero que esse vídeo traga despertamento, essa brincadeira que eu fiz aqui. Eu espero que você seja edificado por isso. Isso venha te alertar que nós precisamos estar no grupo que vai para o céu, para o reino eterno de Cristo. Deus te abençoe. Até o próximo conteúdo. Só tem uma coisa que me preocupou durante a manhã toda, e é isto: em 100 anos, a maioria das pessoas neste prédio possivelmente estarão no inferno. E muitos que até mesmo professam Jesus Cristo como Senhor passarão a eternidade no inferno. E você diz: pastor, como você pode dizer uma coisa como esta? Eu posso dizer uma coisa como esta, pois eu não realizo meu ministério na América. Eu prego a maior parte do tempo na América do Sul, África e Leste Europeu. E eu quero que você saiba que quando olham para o cristianismo americano, ele é mais baseado em uma cultura sem Deus do que na palavra de Deus. E tantas pessoas são enganadas, e tantos jovens são enganados, e tantos adultos são enganados em crer que por terem feito uma oração uma vez em suas vidas, eles irão para o céu. E então, quando eles olham ao redor e veem outros que confessam a Cristo, e veem essas pessoas tão mundanas quanto o mundo, e comparam-se uns com os outros, nada perturba seus corações. Eles pensam: bem, eu sou igual à maioria do meu grupo de jovens. Eu vejo coisas que não deveria ver na TV e rio das coisas que Deus odeia. Eu uso roupas sensuais.
Eu falo como o mundo, eu ando como o mundo, eu amo a música do mundo, eu amo tanto essas coisas do mundo, mas graças a Deus eu sou um cristão. Porque eu sou um cristão, eu não pareço diferente da maioria das pessoas da minha igreja. Porque eu sou cristão, porque houve uma vez na minha vida que eu fiz uma oração e pedi para Jesus entrar no meu coração. Eu quero que você saiba que a maior heresia na igreja evangélica protestante americana é que se você orar e pedir para Jesus Cristo entrar no seu coração, Ele definitivamente entrará. Vocês não encontrarão isso em nenhum lugar das Escrituras. Vocês não encontrarão isso na história batista até 50 anos atrás. O que vocês precisam saber é que a salvação é pela fé e fé somente em Jesus Cristo. E a fé somente em Jesus Cristo é precedida e seguida por arrependimento. Um abandono do pecado, um ódio pelas coisas que Deus odeia e um amor pelas coisas que Deus ama, um crescimento em santidade e um desejo, não de ser como a Britney Spears, não de ser como o mundo e não de ser como a maioria dos cristãos americanos, mas de ser como Jesus Cristo. Eu não sei porque vocês estão aplaudindo, eu estou falando de você. Eu não vim aqui para ouvir améns, eu não vim aqui para receber aplausos, eu estou falando de você.